Olá, queridos amigos, queridas amigas. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João e hoje, finalizando o capítulo 5, vamos analisar os versículos de 31 a 47. E o texto bíblico está assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis das minhas palavras? É esse o trecho, e é um trecho muito interessante, Jesus dialogando com os judeus, tentando convencê-los de que ele é o Messias e que ele viera cumprir a missão de ensinar a doutrina de Deus, de nos encaminhar, trazer um roteiro para que nós, vivendo no mundo de provas e expiações, alcancemos as metas que estão programadas para nós, mas aquele contexto lá era adverso a ele e a presença dele, então as autoridades judaicas não aceitavam a pregação dele. Então, duas palavras nesse trecho a gente precisa destacar. Uma é a palavra salvar, que está no versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Então, esse salvar tem sido compreendido como ir para o céu, mas esse entendimento não é adequado. O que a gente deveria entender por salvar é livrar do perigo, fazer com que a pessoa escape de um risco que existe no contexto em que ela vive. É esse o contexto de salvar. Então, Jesus quer evitar que, por uma crença equivocada, as pessoas façam escolhas também equivocadas. E aí compliquem a sua própria situação perante a lei. Então, é esse o sentido que ele está empregando nessas palavras de alerta àqueles que o rodeavam, que não aceitavam o seu testemunho. E buscaram o testemunho de João. João testemunhou que ele era o Messias, mas mesmo assim eles não acreditavam. Então essa questão do salvar é nesse sentido, não é ir para o céu, não é que Jesus só de crer nele você vai para o céu, vai ter todos os seus equívocos apagados. O sentido que o Espiritismo nos explica é o de prosseguir na caminhada evolutiva com as condições de construir a sua própria evolução. E a outra palavra que a gente precisa destacar é a palavra glória, que está no versículo 41. Eu não recebo glória dos homens. Essa palavra
grega, que foi traduzida por glória, a palavra doxa, Carlos Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, sua coleção, ele explica que a palavra doxa seria mais bem traduzida como doutrina. O que Jesus está dizendo não é que ele não recebe homenagem ou glorificação dos homens, ele não recebe doutrina dos homens. A doutrina que ele ensina não é humana, é uma doutrina divina. É esse o significado da palavra glória aí nesse contexto. Então, o Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 36, ele faz um comentário sobre o versículo 40. O versículo 40 é: e não quereis vir a mim para terdes vida. Qual o sentido desse versículo? Emmanuel vai comentar numa página intitulada Afirmação Esclarecedora. Então vejamos quais são os esclarecimentos que Emmanuel nos traz. Ele comenta assim: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto, todavia negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, a aperfeiçoar e querer. Vejam que importante essa página de Emmanuel. Então a gente recomenda que vocês procurem também a leitura do texto à vontade, que é a lição número 2 do livro Pensamento e Vida, porque nós vamos precisar de ter essa vontade firme de seguir os exemplos do Mestre Jesus. Ficamos por aqui hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.